queridos, sejam muito bem-vindos à nossa live, né? Agora eu tô mandando um recado para quem vai assistir no gravado, porque até o pessoal aparecer, a live está acontecendo, não é mesmo? Hoje nós vamos ter uma participação especial aqui na nossa live, né? Ajuda o Limiares da Alma. Boa noite a todos que estão aí assistindo. Eu vou convidar ela aqui para poder abrir a câmera para ela entrar. Espera um pouquinho. Vamos lá. Já mandei aí o convite para ela. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Valdineia. Boa noite, Larissa. Boa noite, Elaine. Boa noite, Dom Exposito. Boa noite, Tiago. Deixa eu ver. Ju, já mandei o convite para ti. Já mandei convite para você. Deixa eu ver aqui. Já convidei já. Peraí. Acho que agora vai, hein? Agora vai. Agora vai. Só esperar um cadinho. Aqui tá falando que Limiares da Alma não pode participar. Como assim, gente? Como assim? Deixa eu tentar de novo. Peraí. Será que tem alguma coisa desatualizada no Instagram? Agora vai, agora foi. Oiê! Oi, Tudo bem? oi. Tá falhando pra você? Deixa eu ver. Eu acho que tá com um pouquinho de microfonia, mas não tem problema eu abaixo aqui. É que você tá travando muito pra mim. Não sei se tá travando pros outros. Ou se é a minha montanha pra variar. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu acho que eu vou lá pro topo da minha montanha. Tá. Eu tô do lado do roteador pra garantir. Peraí, deixa eu tirar o carregador aqui. Peraí, deixa eu apoiar o celular novamente. Pronto. Eu vou fechar. Eita, peraí. Eu vou fechar minha câmera rapidinho enquanto eu vou lá pro outro cômodo. Se apresente aí. Fechou. Até daqui a pouco. Oi, gente. Tá todo mundo me ouvindo bem? Ou é só a Red que tava travando? Alguém responde aqui nos comentários? Bom, vou me apresentar. Não sei se tá travando ou não. Eu sou a Júlia. Eu sou bruxa, eu trabalho com a deusa Hecate, também trabalho com os elementais. E dentro do meu caminho da bruxaria, da magia, eu acabei fazendo um casamento muito produtivo, né, entre os meus estudos de física quântica e manifestação e bruxaria. E esses estudos acabaram refletindo um pouco no meu trabalho, né, nos meus rituais, nas minhas práticas. E agora, né, a Red me convidou para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre crenças e merecimento, né, dentro do nosso caminho da bruxaria. Então, cá estou eu hoje. Agora você tá sem som. Pronto, vê se agora melhorou. Melhorou. Era a minha internet. A gente mora nas montanhas, é assim, gente. É verdade. Tá com eco Oi, hoje? Acho que não, né? não, tá não. Tá ótimo. Tá Então eu tenho que ótimo. ficar perto do roteador para fazer live, gente. Já O me meu também. apresentei, agora fica com você a tocha. Oi, pessoal, boa noite. Eu convidei a Ju, porque a Ju é do canal Limiares da Alma, né? Que eu já comentei várias vezes aqui. E a Ju tem um trabalho muito bacana
porque ela tem uma forma de falar sobre o merecimento. Agora o meu tá dando eco, mas eu vou baixar aqui e aí eu me resolvo. Pronto. Um trabalho sobre merecimento que eu acho muito bacana, porque que é o merecimento, né? Muitas vezes a gente acha que para a gente ter algo, a gente precisa fazer algo. Vem, Chuchu, ela tá chorando porque ela quer colinho. Pronto. Ponto, ponto. Muitas vezes a gente acha que para a gente ter algo, a gente tem que dar algo em troca, né? A gente precisa pagar para ter algo, né? Isso é muito triste, porque principalmente quando a gente vai analisar bem, isso é um pensamento muito cristão, né? Aquela coisa de eu tenho que fazer para mim merecer, para mim ter algo em troca, né? E a Ju, ela tem um trabalho sobre essa questão do merecimento que é muito bacana, né? E eu quis dar esse espaço aqui para ela falar um pouco mais sobre isso, porque como ela faz esse trabalho com as pessoas, ela tem uma propriedade naquilo que ela está falando, né? Fala Vou tentar um explicar. pouquinho aí, Ju, porque você fez até, foi uma jornada, não foi? Sobre o merecimento? Eu já fiz uma jornada uma vez de meditações que trabalhava isso, e agora eu fiz um ritual, eu casei mesmo a magia. E antes do ritual teve todo um trabalho de preparamento, né? Um trabalho de, como eu falo, de preparar o solo antes de plantar a semente da manifestação, né? E na verdade, assim, isso aconteceu comigo, foi muito fluido, porque eu voltei para a bruxaria, me conectei com a bruxaria, e em paralelo eu estava fuçando muito aquela coisa da física quântica, da manifestação. E aí, naquela época, EKT nem tinha chegado na minha vida ainda, eu estava muito trabalhando com os elementos, né, os elementais e tudo mais. E eu comecei a perceber que os meus rituais, eles ora davam certo, ora davam errado, eu ainda não fazia para os outros, né? E aí eu comecei a querer entender quando que dava errado e por que que dava errado. Quando dava errado, qual era o motivo de dar errado, né? E aí eu fui fazendo um estudo mesmo, eu fui anotando e observando, né? E eu percebi que os rituais que davam certo eram os rituais que eu estava emocionalmente envolvida. E nesse mesmo tempo, em paralelo, eu estava lá nos meus estudos de física quântica, eu entendi que, diferente do que muita gente prega por aí, a gente manifesta a partir do sentir. O que mexe com a nossa vibração são as emoções. Não é a visualização, não é você visualizar a casa que você quer. É você sentir aquela visualização como se ela fosse real. É você se conectar com a sua vida a partir dos sentimentos. E aí a sua vibração se eleva, você entra na frequência da sua intenção. Aí eu comecei a perceber, os rituais que não dão certo são os rituais que eu não tenho conexão emocional. Não tenho o sentir alinhado com aquela coisa, né? E aí, por que que eu não tinha o sentir alinhado com uma intenção que supostamente eu achava que eu queria? E aí, eu fui fazendo todo um caminho para entender que lá atrás, em algum momento, apesar da minha razão saber que eu queria aquilo, o meu inconsciente ia em desencontro. Ele não acreditava que eu era merecedora daquilo. E muito porque eu tinha muitas crenças limitantes com relação àquilo. Né? Então eu queria aquilo, mas as minhas crenças e o meu senso de não merecimento silenciosamente sabotavam o meu ritual. E aí eu comecei a trabalhar. Pode falar. É interessante isso, porque assim, o nosso. Eu acredito. Deixa eu abaixar o meu volume aqui de novo. Eu não sei se para você tá com eco. Tá com eco para você? Não, bem pouquinho. Tá, eu vou abaixar meu volume aqui, que aí melhor. O que que acontece? O nosso corpo astral, ele é o corpo das emoções, né? Igual, por exemplo, a gente está lá no astral, aí você tem uma experiência com um desdobramento que você tem ciência de que tá lá, né? Vamos supor, eu tô lá no astral, sonhando
sonhando, e daí eu, putz, tô sonhando. Aí aquilo dá um impacto tão grande que a gente acaba acordando, né? Porque Sim. o corpo astral, ele é o corpo das emoções. Então, ele tá muito alinhado, né? Então, por exemplo, as pessoas que querem é, lembrar dos sonhos, ela tem que controlar o emocional aqui no físico, para quando chegar no astral, ela conseguir ter aquela experiência, né? E isso que você está falando é muito interessante, porque tudo está interligado, né? Quando você acha que você não merece algo, inconscientemente você já sabe que aquele ritual não vai dar certo. Então aí já trava tudo, né? Não, você entrega a intenção já sabotando o próprio ritual, né? E aí, é assim, as pessoas, elas entram muito com aquela ilusão. Cara, a magia, ela vai resolver minha vida com pó de pirlim-pim-pim. Né? Eu vou jogar o pozinho e, nossa, Mega Sena, ganhei na Mega Sena. E a real é que a gente cresceu numa sociedade, primeiro, a gente cresceu não acreditando que magia era real. A maioria das pessoas cresceu acreditando que magia é Sim, algo, né, infantil, do conto de fadas e tudo mais. Então, como adulta, a gente já tem que ressignificar isso. Daí, o segundo ponto são todas as crenças que a gente carrega relacionadas às coisas que a gente deseja. Então, por exemplo, eu quero mais prosperidade. Eu vou usar o exemplo de prosperidade, que é o que todo mundo mais busca, né? Nossa, eu quero prosperidade. Só que você cresceu ouvindo que dinheiro não nasce em árvore, que precisa ralar muito para ganhar dinheiro. E aí você cresce com uma relação meio tóxica com o dinheiro, porque, gente, mas ele me dá, eu posso comprar o que eu quero, eu vou comprar aquilo que vai me fazer feliz, mas ao mesmo tempo é sofrido. Então é uma relação tóxica, né? Então a gente cresce com as crenças e as nossas experiências de vida vão reafirmando essas crenças o tempo todo dentro da gente. A gente nem sabe que isso tá rolando, né? A gente sim. lembra muito pouco do que a gente pensa. Nosso cérebro, a gente usa uma porcentagemzinha pequenininha, na real. E é isso. Você vai lá, prepara todo aquele ritual maravilhoso, é a lua certa, é o dia certo, vou entregar minha intenção e pimba, não dá certo. Não dá certo. Verdade. E sabe uma coisa interessante? Porque assim, eu trabalho o não merecimento sempre, porque eu vim de uma família muito humilde, né? Então, tem o outro lado, né? Por exemplo, não é que eu não me sinta merecedora, mas é que a gente. É aquela coisa, né? A gente sai da pobreza, mas a pobreza não sai da gente. Isso acontece muito com as pessoas que tiveram uma infância e uma adolescência difícil. Que é o que, por exemplo, eu costumava sempre usar coisas de prata. Eu não usava nada de ouro, eu só usava coisas de prata. E aí, a prata, usada em excesso, ela faz com que a gente fique muito avoado, com a cabeça na lua, né? Porque a Sim, prata, ela é um elemento mais voltado lunar, né? sim. Então, ela tem essa vibração. Então, quando a gente usa a prata, a gente se conecta mais com a parte interna do submundo, né? Tem essas propriedades. Só que o que que acontece? Eu usava mais coisas de prata porque era mais barato do que coisas de ouro. E aí a gente tem o costume de falar assim: ah, eu não uso coisas de ouro não porque não combina comigo. Só que, gente, o ouro combina com todo mundo. Não tem esse negócio da cor Sim, da pele, né? E aí por quê? Porque quando eu era mais jovem, a gente comprava tipo aço que não ficava preto, né? Porque coisas de douradas elas estragam, né? Ficam preta, fica verde. E aí eu coloquei isso na minha cabeça que, tipo, para mim não dava para usar nada de ouro, então ouro não combina comigo. E eu fui levando isso para a vida. E, tipo, até pouco tempo, né? Poucos meses, as pessoas falavam assim: ah, leva esse aqui que é de ouro e tal. Ah, não, não, ouro não combina comigo. E, tipo, aí eu parei assim: pera, como assim não combina comigo? E aí eu fui analisando que a gente tem tanta crença limitante enraizada dentro da gente, e aí eu comecei, não, pera, o ouro, ele vibra com o sol, com a prosperidade. Então eu vou sim usar muita coisa de ouro, que é para ajudar a atrair a parte da prosperidade. E de fato deu diferença, e é muito interessante isso.
Não, e aí, assim, isso influencia, inclusive, as escolhas nossas do que a gente vai usar dentro de um ritual. A real é essa, né? É. Eu vejo que, assim, talvez o trabalho mais difícil que a gente tenha para quebrar é a escassez. Porque quem já passou por períodos de escassez gera um trauma, né? É uma coisa inconsciente. E aí você vive naquela coisa, por exemplo, tá fluindo, a prosperidade tá fluindo, mas você fica retendo, reter dinheiro, reter. Isso, por exemplo, é muito escasso. É muito escasso. Então, assim, precisa ter um equilíbrio entre economia e o exagero de reter por medo de faltar. O medo de faltar atrai escassez. Então, assim, Sim, é tudo vibração, né? É tudo vibração. E a luta maior é que é com coisas que a gente conscientemente ainda não percebe que estão presentes e atrapalhando, sabotando o tempo todo, né? E é aí, assim, verdade. a crença, ela te puxa para o lugar de não mereço mais do que isso. E aí acontece um negócio que é muito louco, gente. Você foi lá, arrumou um emprego, né? Ah, arrumei um emprego. Aí você começa a ganhar, sei lá, R$ 3.000, tá? Aí você passa 5 anos nesse emprego. Você começa a perceber que você não consegue ultrapassar os 3.000. E aí, se por acaso você ultrapassa esses 3.000, alguma coisa acontece que você tem que investir dinheiro e você perde o dinheiro. Isso é o seu merecimento nivelado embaixo, né? Seu inconsciente começou a acreditar que aquilo é a sua realidade e que você não consegue ir além disso. Então, assim, são muitas viradas de chave. Primeiro, tratar a raiz, né? Quais são as crenças. Depois, identificar se existe não merecimento. Depois, trabalhar o seu nível de merecimento. Porque daí você consegue começar a escalar. E isso, gente, é para tudo. Né? Tem pessoas que encalacram em conexão espiritual, não conseguem ir além, paralisa numa fase. E aí, quando vai ver, tem alguma crença relacionada a isso, e a pessoa não se sente merecedora de acessar aquela energia. Então, assim, é um trabalho que a gente precisa fazer de formiguinha, né? Eu acho assim, constantemente as crenças elas tendem a voltar, mas que É, quando a gente faz esse preparo antes, a nossa magia, ó, ela escala. Nível assim, é verdade. gigante. E até em questão de espiritualidade, né? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu trabalhei muito essa questão do merecimento, porque eu sempre achava que eu não merecia, né? Mas porque foram várias coisas embutidas, né? Foi minha criação, né? Que eu tive parentes próximos que falava que eu não era nada, que eu não ia conseguir nada. Então isso aí vai entrando na cabeça, né? Inclusive quando eu comecei a cultuar a Hecate, né? Porque quando eu comecei a cultuar a Hecate, e eu recebi o chamado de Hecate, eu pensei assim, ah, não é. Hecate vai me chamar para trabalhar comigo? Não, isso é coisa da minha cabeça. Então, assim, demorou um tempo até eu conseguir digerir, né, que eu era uma pessoa importante para a divindade. Não assim, não estou falando que as outras não são, não, não é isso. Mas, assim, de você sentir que, tipo assim, uma divindade quer trabalhar com você, né? Isso acontece em todas as religiões. Por exemplo, eu conheço uma menina que ela tinha o chamado para trabalhar com mulambo, né? Deixa eu ver aqui só se a minha conexão tá na mais forte. Tá, tá com eco ainda. O Instagram é instável, tinha que ser instável gram, né? Porque às vezes tem eco, às vezes não tem eco. É Mas muito eu tô volátil. começando a achar que é aqui, gente, porque não é possível. Sim, é a plataforma. Por exemplo, hoje eu tô te vendo e você tá me vendo. Tem Sim. dias que eu não consigo ver e é louco. Eu fiz um teste na semana passada, não sei se você chegou a ver, fiz a live no YouTube. Nossa, foi perfeita. A qualidade ficou melhor. Aí eu trouxe ela para cá para o Instagram e a qualidade ficou ruim. É muito bizarro, é muito bizarro. Não, igual quando a gente dá aula no Zoom, né? Fica normal, fica perfeito. Aí aqui, sei lá. É, aí eu tô começando a pensar em talvez fazer as lives lá no YouTube
sim, e depois trazer para cá, porque trazendo a qualidade fica melhor do que fazendo aqui. Vai sim, entender. pode ser mesmo. E no YouTube dá pra fazer pelo computador, que eu acho que o áudio também fica melhor, não sei. Sim, sim, o áudio fica melhor. Ó, não teve nada, não teve eco, não teve microfonia, não teve nada. Ficou perfeita a live. Muito bom. Mas enfim, né? O pior é que eu não escuto o eco, gente. Eu não escuto. Oi, meu amor. Meu esposo tá aí na live assistindo da rua. Um beijo, amor. Então, essa questão do não merecimento, e continuando, né? Essa minha colega, ela tinha um chamado para trabalhar com mulambo e ela admirava muito mulambo. E aí o que que acontece? Ela achava que Mulambo não queria trabalhar com ela, era uma coisa da cabeça dela, porque por ela admirar Mulambo, né, ela achava que Mulambo queria, mas não queria, porque Mulambo ia querer alguma coisa com ela. Então, assim, tem essa questão que a gente acaba trazendo para o espiritual do não merecimento, né? E Sim. isso é ruim para a gente, né? E às vezes a gente só percebe isso quando, por exemplo, a gente está fazendo a live, então algumas pessoas vão ouvir, vão se identificar e vão perceber, putz, isso aqui eu tô me auto-sabotando, né? Não, trava o processo espiritual, e eu acho que não só trava o processo espiritual, como é aquela coisa, você entra num processo de conexão com uma divindade, uma entidade, qualquer coisa, e vem um sinal, né? E você não se acha merecedora, você nem capta o sinal às vezes. Aquilo passa batido. Sim, E aí aquilo que você precisa perceber que vai ser importante na sua caminhada, para o seu trabalho, enfim, você não percebe. Então, assim, a crença, eu acho que ela vem da sociedade, né? É aquela coisa, tem a crença social mesmo, religiosa. A gente está numa sociedade que, em sua maioria, abraça, né, o cristianismo, aquela coisa do pecado, tal, e isso fica intrínseco na criança, né? Sabe que quando eu era criança, eu lembro que eu tinha até medo, um pouco de medo, assim. Eu ia na igreja, eu tinha um certo medo até, porque uhum, parecia algo muito que unia, né? Então a gente tem isso intrínseco, e além de ter isso da sociedade, também tem das nossas vivências pessoais, né? É o que você falou, das pessoas falarem alguma coisa, você escutar, a forma como nós somos criados, às vezes, por exemplo, pais que pressionam muito, sabe aquela coisa de falar, olha, você não faz mais que a sua obrigação, você tirou um 10 maravilhoso, você tá muito feliz, aí você escuta, você não faz mais que a sua obrigação. Isso daí fala, cara, como assim? Então, nada que eu faça vai ser o suficiente. Eu não sou merecedora, sim, né? De elogios, de. E a gente cresce com isso, e a gente vai carregando isso para tudo, né? Isso vai refletindo no todo, né? E aí, quando a gente desperta, a gente tem realmente a oportunidade de ressignificar isso, né? Nossas crenças, o nosso merecimento. A real é que a sociedade em si não quer que a gente ressignifique. Porque quando a gente não está desperto, quando a gente não está consciente do que trava os nossos processos, a gente fica na roda do hamster, né? sim, Então você não vai além, né? Então, para a sociedade como uma máquina, né? É bom que todo mundo esteja bem adormecido, sem ir além da roda do hamster, mas os nossos sim, processos pessoais, assim, é realmente a consciência de que o trabalho ele precisa ser feito para realmente preparar o nosso solo, né? Para a gente conseguir receber aquilo, aquela intenção, seja ela qual for, a partir da magia, a partir de técnicas de manifestação, para a gente conseguir receber realmente como merecedoras. Porque às vezes você chega a manifestar alguma coisa, manifesta um apartamento, manifesta uma vaga legal de emprego e você perde. Você perde porque você sim, não se sente merecedor daquilo. Então é muito, sim, assim, verdade. eu A, acho assim, a Elaine colocou. A criação nos influencia muito mesmo. Ainda bem que minha mãe sempre dizia que merecemos o melhor e que era sempre para comprar o ouro. Se precisasse, dava para vender, que era investimento. Olha, isso é interessante, porque eu ensino isso para as minhas filhas e eu ensino assim.
Criança sempre deixa o quarto bagunçado, né? É normal. Só que eu falo para elas, vocês têm que deixar o quarto arrumado porque vocês merecem o melhor. E o Nossa, melhor maravilhoso. é deixar tudo arrumado. Porque elas ficam com aquele negócio assim, ah, mas hoje não vai vir ninguém aqui entrar no meu quarto. Não, mas o seu quarto ele tem que estar arrumado para você, não é para os outros, porque você merece o melhor. E aí eu Maravilhoso. sempre coloco isso porque é importante, né? É muito importante essa questão de você se dar o melhor, né? Porque às vezes a gente faz aquilo, né? Guarda o copo mais bonito, Eu ia guarda a falar. roupa mais bonita, né? Porque é para quando o outro vier aqui. E sabe um ponto muito importante? Por exemplo, eu como psicanalista, eu observo muito isso. Às vezes você faz algo para alguém, é um amigo, um parente, né? E aí o parente faz pra gente e a gente fala assim, poxa, muito obrigada. Não, não precisa agradecer, não. Tipo, como assim não precisa agradecer, né? Isso aí já mostra que a pessoa já tem ali enraizado o não merecimento, que não precisa agradecer, porque ela ajudar ali é porque ela tinha que fazer, não, gente, né? Ou então isso acontece muito do tipo eu falar assim, olha, eu comprei isso daqui para você por causa daquilo que você fez para mim, né? Então eu quero te agradar também. Não, não precisa me dar presente, não, porque não precisa, entendeu? Tipo, por que não precisa, né? Não, são várias camadas. Primeiro que isso do copo eu ia falar, né? Eu acho que uma das coisas que fez minha ficha cair foi essa história da xícara, do copo de requeijão, né? De você realmente não se proporcionar o melhor e poder se proporcionar o melhor dentro da sua realidade, e é sempre dentro da nossa realidade, não é para ninguém sair Sim, estourando cartão para ter uma prosperidade que não é real, né? Mas não se proporcionar o melhor dentro da sua realidade, mas proporcionar para o outro, né? Doar para o outro primeiro. E aí, isso foi muito de encontro com o comportamento que eu tinha desde que eu era pequena, daquela síndrome da salvadora, sabe aquela coisa? Eu vou salvar todo mundo, eu vou salvar o mundo, eu vou resgatar todo mundo. E quando eu tava tentando resgatar o outro, eu não tava me resgatando, né? sim, Então, até nisso, a gente não se sente merecedora. A gente desprende uma energia absurda para ajudar o outro, não que a gente não tenha que ajudar. Mas a consciência maior que eu acho que a gente precisa trazer é a gente só pode transbordar aquilo que sobra. Você não pode transbordar aquilo que está faltando, né? Então, sim, primeiro você, a máscara de oxigênio primeiro em você, o copo melhor para você, né? E aí são essas coisas que a gente precisa trabalhar, porque a gente tá realmente cresceu, né? Ah, olha, se você não ajuda o outro, você é egoísta. Se você não faz pelo outro, sim, você é egoísta. Então, assim, isso precisa ser trabalhado. E aí, mil técnicas, né, gente? Existem mil maneiras da gente trabalhar. Sempre primeiro as crenças. Porque se você não limpa as suas crenças, não tem como trabalhar o merecimento. Né? Você tá sim, tentando trabalhar muito uma coisa importante. no terreno sujo. Aí entra as terapias holísticas, entra ritual. É possível fazer isso através da magia, sim. Né? Lua minguante, aquela coisa toda. SOS para quem for preciso, psicólogo, tudo. Sim, Foi, foi ressignificando as crenças, aí você vai conseguindo começar a aumentar seu nível de merecimento. E aí é, a magia, ela funciona como a nossa aliada, né? A gente consegue usar a magia para ir elevando nossa vibração ao mesmo tempo. Né? Então, tudo meio que trabalhando junto para quando você for de fato fazer um ritual, ser mais eficiente, né? E as... e isso é muito importante, né? A questão do copo, a questão do brinco em si, né? Porque assim, é algo bizarro, né? Eu tirei o brinco porque minha cachorra estava querendo comer o brinco. Então eu fico com medo dela engolir a tarraxa, então eu tirei, né? Mas assim, tem gente que, igual eu, né? Eu falo tem gente, mas eu era assim também, né? Ai, dentro de casa, não, pra que que eu vou botar meus brincos? Não, eu vou botar o brinco quando eu for sair, né? Eu vou botar essa roupa quando eu for sair. E a gente tem que ver os mínimos detalhes, inclusive, por exemplo, né?
A gente vai montar o altar para Hecate, né? Por exemplo. Você vai colocar uma taça lá bonita, né? Porque é para deusa. Só que você é filha da deusa. Você também merece uma taça bonita, né? Você também merece aquilo. Por quê? Porque você trabalha, porque você se dedica, porque você faz de tudo que está no seu alcance, né, para os outros. E é interessante porque, por exemplo, esse arquétipo aí da salvadora, né, da heroína, ele, ele às vezes faz a gente sair pela contramão, né? Igual, por exemplo, você vai botar o jantar nos pratos, né? Então, a pessoa que tem esse arquétipo, ele vai pegar o pedaço mais bonito e dar para o esposo ou dar para os filhos da carne, né? E vai pegar ali o bico do pão, vai pegar a ponta ali do frango, né? Porque vai dar o pedaço mais bonito para o outro. Não que não seja, né? Para você ali dar para o outro uma parte importante, mas que seja dividido igual, né? E Exatamente. isso eu vejo muito, né? Por exemplo, a gente que faz evento, que tem almoço e tal, aí eu vejo as mães de família vai montar o prato. Aí o do filho bota bonitinho, separadinho, o do marido bota bonitinho, separadinho, e quando ela vai botar o próprio prato, ela coloca tudo bagunçado. Por que que para ela tem que ser o bagunçado, né? Isso a gente tem que ir trabalhando dentro da gente. Não, para mim também é bonitinho, para mim também é certo, mas é difícil a gente tirar essa raiz. Não, isso que você falou para suas filhas, né? Assim, gente, é um exemplo de uma criação abundante. Porque a real é essa, né? A gente cresce condicionado a achar que o bom tem que ser para fora ou o bom tem que ser quando você está fora. Só que a gente passa a maior parte da nossa vida na nossa rotina, no dia a dia. Sim, Portanto, como a gente quer ter uma vida próspera, abundante, se no dia a dia, que é a maior parte da nossa vida, a gente está fazendo as coisas de qualquer jeito, né? E assim, a organização, e aí pode parecer uma coisa besta, as pessoas não dão muita atenção para isso. A organização do ambiente, o ambiente que a gente está inserido, ele ajuda a gente a aumentar o nosso nível de merecimento. Então, se você está numa casa caótica, muito provavelmente, reparem quando a casa de vocês está bagunçada, o seu interior está caótico. Você está num momento complexo e todo mundo vai sim, ter altos e baixos. Aqui ninguém é positividade tóxica. Mas muito provavelmente seu interior está desorganizado. Você está com algum problema pessoal, algum problema de autoestima, alguma questão que precisa ser olhada. A primeira coisa é organizar o ambiente. Deixar aquele sim, ambiente um ambiente que proporciona bem-estar. Porque a gente não manifesta em estado de mal-estar, a gente só manifesta em estado de bem-estar, gente. Porque é frequência, não tem como. Né? Você pode sim. trabalhar com a deusa que for. Se você entra para um ritual, dá pra virada de mal com a vida, esquece. É É melhor nem frequência. fazer. Melhor nem fazer, vai gastar vela à toa. Então, é aquela coisa, o antes e o depois de um ritual, o antes e o depois de práticas de manifestação, o antes e o depois na vida, do momento que você acorda até o momento que você dorme, um cuidado com o seu bem-estar. Porque em estado de bem-estar, a sua frequência está elevada. E o ambiente, ele determina isso. Então, por exemplo, quero ser próspero e só anda com gente que não gosta de trabalhar, só reclama do trabalho, aquele relacionamento tóxico com o lugar da onde vem o seu dinheiro, né? Ou seja, você está nutrindo escassez. Você não está nutrindo Sim. prosperidade. Aí quero É, prosperidade, só vai em lugar fuleiro, só tá lá sentado num lugar que, meu, não é legal, o pessoal com energia ruim, todo mundo enchendo a cara. Gente, não tem. não dá. Não dá. Ó, eu tiro por assim experiência própria, né? Eu sou muito isolada, né? Eu fico dentro do meu mundinho, né? E aí, há um pouco tempo atrás, eu tentei, assim, me abrir, assim, de novo, né? Tipo, ter amizade, conversar e tal. Mas, gente, olha, eu vou falar um negócio pra vocês. É difícil, porque
Por exemplo, pessoas que têm o vício, não é porque a pessoa bebe de vez em quando, a pessoa que tem o vício da bebida fica muito perto da gente, parece que você é estimulado a beber, você é por causa da vibração, né? E aí a pessoa que começa a reclamar de falta de dinheiro, e parece que o teu dinheiro também começa a faltar, é uma coisa tão bizarra, né? A energia. E aí o que que acontece? Eu falei, gente, eu vou voltar para minha caverna, eu vou continuar aqui quietinha, porque eu estava melhor quietinha do que interagindo socialmente. Porque é muito gente. E a gente que quer crescer, né? E eu falo assim, crescer em todos os níveis, né? Espiritual, mental. E eu não falo assim, crescer no sentido de querer ser o melhor do que o outro, não é isso. Mas assim, você que quer ser melhor, você tem que praticar nas pequenas coisas, né? Exatamente. Os pequenos momentos. E tipo assim, por exemplo, se você pode que você faça. Mas assim, o que eu e a Ju tá falando não tem relação com dinheiro, né? Não é tipo assim, eu não posso praticar o autocuidado para mim porque eu não tenho um copo bonito. Não é isso, gente. Por exemplo, você tem o banheiro da sua casa. Mantenha o banheiro limpinho para você, porque você merece um banheiro limpinho, sabe? Uma roupa bem arrumadinha, né? Você vai dormir, não vai pegar aquela roupa toda rasgada, velha, para dormir. O ato de dormir é um momento sagrado, porque você está entrando em contato com a espiritualidade. Coisas pequenas, sabe? Se organizar, organizar o ambiente, deixar o ambiente cheirosinho, né? Tudo isso auxilia a gente a entender que a gente merece o melhor. Isso, é isso. Eu sempre trago dentro dos rituais, nessa parte pré-ritual, né? Que é essa parte que eu falo muito sobre, a gente trabalha sempre crença, entra nesse lugar do merecimento, que o bem-estar, ele não está atrelado a dinheiro. Se sentir próspero não está atrelado a dinheiro. E assim, é uma grande virada de chave perceber isso. Eu vou até dividir uma história super pessoal, assim. Há uns anos atrás, quando eu me separei, eu entrei no buraco no fundo do poço total e eu tava desempregada. Não tinha trabalho, não tinha nada. Faltou grana, gente, para comprar uma caixa de ovo. E eu tenho um filhinho, né? Então aconteceu de eu ter que escolher se eu comia o ovo ou dava pro meu filho. Neste caso, eu tive que dar pro meu filho. E aí, nesse tempo, nesse momento, que foi um momento bem, assim, difícil da minha vida, foi curto, né? Porque eu me trabalhei muito, mas foi um momento muito difícil. Eu lembro que quanto mais eu chafurdava no problema, eu ficava lá chafurdando no problema e rancor e raiva e ressentimento, lembra, a gente manifesta a partir das emoções, mais dor de cabeça surgia pra mim, assim, era uma atrás da outra. Eu não podia pagar nem o ovo, quebrava carro. Tipo isso, sabe? Aí ficava sem carro, ficava sem carro. Eu fiquei sem TV, gente, 7 meses, sem TV com uma criança em casa, trabalhando de casa. Que aí Nossa, eu comecei a complicado, ainda mais com criança. E aí eu comecei a trabalhar nessa época, que foi quando o apotecário nasceu, assim. Eu comecei a fazer os kits de magia e tudo mais. Cara, eu falei, gente, não é possível. Se eu continuar nesse looping eterno, tudo que eu ganho vai embora, não vou conseguir sair desse buraco. E aí eu falei, cara, eu preciso focar o que que eu tenho aqui no meio desse caos, e minha vida tava caótica, o que que eu tenho de próspero agora? E aí eu comecei a focar, e aí todo mundo fala, ai, gratiluz. Não, gente, eu comecei a focar no meu filho, no amor que eu sentia pelo meu filho. Eu perdi vários bebês antes do Lucas, então o Lucas é para mim uma vitória, né? Comecei a focar nas pessoas que estavam estendendo uma mão. E aí, neste período, eu comecei a aceitar aquilo que você falou, sabe? Olha, eu quero te dar um presente, eu quero te ajudar. E eu falava, não, imagina! Porque eu tinha uma coisa muito de orgulho mesmo, sabe? Uhum. Não, eu não aceitava ajuda, às vezes eu nem verbalizava o que estava acontecendo, porque eu não queria que os outros me ajudassem. E quando os outros me ajudavam, eu achava que eu estava devendo.
Então, escassez atrás de escassez, né? Você tá sempre devendo. Até quando você recebe, você tá devendo. Aí eu É comecei a trabalhar verdade. isso, eu comecei a trabalhar a aceitação da ajuda, eu comecei a trabalhar, olha que próspero, eu tenho uma amiga XYZ de quem eu nunca esperava que veio uma compra de mercado, né? E aí começou, a minha vida começou, gente, assim, em passos de tartaruga, e aí eu vou falar sobre isso em algum momento hoje, a deslanchar. Eu comecei a colocar o foco, tirar o foco do problema, colocar o foco no copo cheio. Ah, mas o copo estava vazio, Uhum. mas tinha coisas que eu precisava olhar e agradecer por, né? Por exemplo, ainda tinha um teto, tem gente que nem isso É tem. E foi assim que eu fui, verdade. e foi assim que eu fui mudando a minha vibração. Fui mudando a minha vibração. E aí, quando eu saí do buraco, né? Eu comecei a olhar para as crenças que tinham me levado para o buraco, né? Por que que eu entrei no buraco? Não vou voltar para lá mais. Então, por que que eu entrei? Preciso entender. Eu entendi que Uhum. teve uma sequência de coisas que me levaram para o buraco, teve não merecimento dentro do meu relacionamento, dentro do modo como eu conduzi minha vida, né? Eu não me valorizei. Então, se você não se valoriza, ninguém vai te valorizar. A É. verdade é essa. E aí eu fui levada para onde eu estava. Então, eu já entendi que tinham coisas que precisavam ser trabalhadas. Comecei a trabalhar. Depois eu comecei a melhorar meu nível de merecimento. Ah, tá 100%? Não, gente, porque crença limitante é cruel, né? A gente precisa sempre revisitar. Mas melhorou muito. Então, assim, não, não existe manifestação sem a gente olhar para a nossa bagagem, sabe? Não Sim, existe. E assim, a prosperidade no meio do caos. É que a gente não consegue enxergar, porque a gente acha que prosperidade ou é dinheiro, ou é carro, ou é apartamento, ou é. E não é. Não é. Existem milhões de maneiras de se conectar à sim, prosperidade sem ser material, né? E aí é aquela coisa, gente. Três pilares: corpo, mente e espírito. A gente precisa ter prosperidade nos três. Se sim. um tá com ruído, os outros também são contaminados. Então, assim, é um trabalho de corpo, mente e espírito constante, de revisitar sempre a nossa bagagem, né? E aí a magia entra como ferramenta para você ir Sim, expandindo nas áreas que você quer expandir na sua vida. Mas entrando na é. magia dessa forma mais consciente. E é interessante isso que, por exemplo, eu trabalho muito com limpeza energética, né? Então, assim, eu faço, né, promovo aí os rituais que auxiliam as pessoas que estão passando por problemas energéticos, seja demanda, seja, enfim. Eu tenho um trabalho com Hecate que Hecate manda muito pessoas que precisam de limpeza, né? Isso aqui é a verdade. E nessa, é, às vezes a gente vai ver a pessoa, ela é alvo de alguma coisa relacionada a amor, por exemplo. Ah, foi alvo de uma amarração. Mexe com a polaridade da pessoa, né? E faz a pessoa repelir tudo na vida, inclusive a parte financeira, carinho, atenção. Então a pessoa ela acaba ficando isolada, né? Então assim, a prosperidade, no caso, eu falo muito isso, para mim é um sol. Cada um tem o seu sol, né? O seu tiferete. Cada um tem o seu sol. E quando tá tudo bem, você atrai coisas boas para sua vida. Pessoas do bem, oportunidades financeiras, felicidade, né? E para que você possa atrair coisas boas, você tem que acreditar que você vai atrair coisas boas, né? E é esse que é o merecimento, né? É você acreditar que coisas boas vão acontecer. E às vezes, por conta de traumas, coisas que aconteceram na vida, a gente acaba trabalhando muito isso, né? Eu pego muito paciente que é separado, né? E fala assim: ah, eu não consigo encontrar ninguém. Ou então fala assim: eu não quero mais ninguém na minha vida, eu vou dar conta só dos filhos. Só que isso também não está certo, né? Não. Ninguém veio ao mundo para ficar sozinho, né? Então, assim, a pessoa ela já está dizendo
que ela não vai ter mais ninguém. E ela se pune por algo que o outro fez para ela. Que isso também está relacionado com merecer uma pessoa para si, né? Então, é muito importante isso, porque o não merecimento, a gente está falando do cunho da magia, mas ele vai muito além, né? Porque muitas das vezes a gente sofre, né? Como você falou, a não valorização dentro do relacionamento, e aí a gente acha que outra pessoa também não vai valorizar, ou que, não, eu não quero mais isso, porque, né? E é importante isso, né? É muito importante. Todos nós precisamos ter alguém para cuidar da gente, né? Para a gente também doar amor, mas também para cuidar da gente. Então, quando a gente fala assim, eu não vou ter mais ninguém na minha vida, você está se privando de talvez ter um momento feliz, uma vida feliz, né? E se travando. Aí muitas pacientes chegam, né? Que eu faço acompanhamento da psicanálise junto com a questão de ritual e jornada. E aí eu falo assim, não, vamos trabalhar isso daí, né? Porque não é que você não queira, não, não, você merece sim uma pessoa, né? A Elaine tá falando, né? Parece que tá falando para ela que depois que ela se separou, mó paz. Eu coloquei na cabeça que é melhor ficar só e preciso virar a chave. Sim, sabe por quê? Porque você acaba entendendo que por causa de trauma do passado, que você só tem paz sozinho, que outra pessoa vai tirar a sua paz, outra pessoa vai fazer a sua vida virar um inferno e uma guerra. Mas não é isso. Aquela pessoa lá do passado fez isso porque aquela pessoa era uma pessoa ruim. Não quer dizer que todas as pessoas vão ser assim. Não quer dizer que você tem que ficar sozinha para ficar em paz. Então tem muita coisa atrelada com merecimento e tem níveis, né? Não é Sim. porque a gente já entendeu o que a gente merece que de fato a gente consegue fazer na prática, né? Não, E é muito difícil, é uma cebola, né? Cheia de camadas. isso que você falou, né? Gente, se vocês soubessem, gente, como entra a gente pra mim nessa situação, né? De tipo, traumatizado com relacionamento, que deu ruim por algum motivo também, né? De não merecimento, alguma coisa que veio de infância. Aí a gente precisa averiguar da onde vêm as É, questões que fazem as coisas degringolarem na nossa vida. Sempre tem uma raiz, né? E aí, gente, também tem um ponto que é muito importante, que chama-se autorresponsabilidade. Que a gente tem autorresponsabilidade em tudo que acontece na sua vida, bom ou ruim, real. sim, A gente tem uma parcela de responsabilidade. E quando a gente sofre um trauma muito grande, a gente não consegue enxergar isso. Então, num primeiro momento, a gente fica vibrando no vitimismo. Aquela pessoa é o cão, aquela pessoa, e aí fica nessa situação. Mas por que exatamente você se colocou nessa situação? Esse é o lugar da autorresponsabilidade. Então, a é, primeira coisa é ter clareza da onde, o que te levou para aquela situação. A clareza, ela é a primeira coisa que a gente precisa ter para ressignificar. sim, Ressignificou, né? Não, aquilo é dele, eu vou ficar com o que é meu, aquilo é dele, beleza, vida que segue, né? Aí tem um momento de cura, porque as feridas, né, elas acontecem. E aí, feridas emocionais, elas são difíceis de tratar, né? São feridas que persistem. Você precisa romper com esse ciclo para quando entrar no relacionamento, o ciclo não se repetir, né? Então, essas feridas para curar, ela tem que ter o entendimento, né? tem que ter um entendimento. E aí, você passa por esse período de cura. Nesse período de cura, a gente costuma se redescobrir, né? Você costuma entender quem é você para além deste relacionamento, para além daquela situação difícil, né? Sim, E aí você começa a nutrir amor próprio, tal, né? Se você ainda tá vibrando no vitimismo, fica difícil isso daí ser trabalhado, né? Então tem que ter realmente colocado uma pedra e falado, meu, é isso, o foco sou eu, máscara de oxigênio em mim. Aí começa a trabalhar alto amor, aquela coisa toda, você passa por um movimento de cura. Se você tá curado mesmo, não passa pela sua cabeça não ter ninguém. Não passa. Porque sim, você sabe que aquilo lá
foi, de certa forma, resultado de uma escolha ruim, ou de escolhas ruins, ou de evitar ver o que estava bem debaixo do seu nariz, ou, de certa forma, o que é ruim é da pessoa, não é seu, você não tem que carregar. Então, tem muitas questões. Se isso é ressignificado de fato, por que não entrar num novo relacionamento? Se você ainda acha que qualquer pessoa que vai entrar na sua vida vai ser como aquela, esse trauma ainda não foi curado. Sim. Porque pessoas não são iguais, gente. Então, a próxima pessoa que vai entrar na sua vida, ela só vai entrar alinhada com a sua essência, com o que faz sentido para você, se você tiver liberado o passado, né? E tiver conectada com a sua essência, vibrando numa vibração, numa frequência do que você deseja para você. Então, quando as pessoas chegam, quero um ritual de amor, eu falo, calma, vamos conversar. Vamos olhar aí o seu histórico. Olha o histórico, vai ver tal, faz todo um trabalho antes do ritual para liberar, para ter uma liberação mesmo, para a pessoa de fato se abrir para o amor. E manifestar a partir do sentir. A gente manifesta aquilo que a gente é, aquilo que a gente já tem. A gente não manifesta aquilo que a gente quer. Aquilo que a gente quer está no futuro, não chega nunca. Você manifesta a prosperidade sentindo prosperidade no agora. Você manifesta amor vibrando no amor agora. E a primeira forma de vibrar amor é o amor próprio. Então, assim. É verdade. Como É verdade. Pode falar. Não, pode continuar. Como você vai se abrir para o outro se você não passou por esse processo todo, né? Aí, gente, faz ritual de amor, vai chegar, porque ritual, ele funciona, vai funcionar. Se a bruxa for boa, ela entregou, vai chegar um amor. Você não vai conseguir lidar com aquele amor. Você vai começar a ficar insegura. Você vai começar a vibrar na frequência achando que a pessoa que é igual àquela, vai começar a comparar, vai entrar naquelas noias, naquela loucura. Ou às vezes até vem uma pessoa igual àquela, né? Porque ela ainda tá Eu ia vibrando falar da isso. mesma forma. Você atrai uma pessoa igual porque você tá vibrando no medo, né, de ser igual. Ou você atrai alguém bacana e você não sustenta. E aí degringola. Aí todo mundo fala: nossa, não para ninguém na minha vida. Por que será? Porque você não preparou o terreno, né? Você não se sente merecedora de um amor tranquilo. Todos somos É. merecedores de um amor tranquilo, gente. Todos. E de prosperidade, de abundância, de uma conexão espiritual saudável, né? De uma deusa querendo trabalhar com a gente e tudo mais. Então, assim, merecimento vai muito além, realmente, que nem a Red falou, de prosperidade, de dinheiro, de. Não, é saber quem você é, gostar de quem você é. E saber que você não aceita menos do que faz sentido pro seu coração. É isso. Sim. Eu vi uma postagem. É porque assim, eu sou muito ruim de nomes, né? Mas é uma menina que tem perfil aqui, tem perfil no TikTok, eu vi no TikTok. Ela era uma sessão de fotos e estava escrito assim: como eu vou aceitar menos se quem me deu meu primeiro buquê de flores foi meu pai, né? E foi falando sobre isso, né? Sobre quando a gente tem uma base ali, né, dos pais que auxiliam, que ajudam. E assim, normalmente a gente não tem muito uma base, né? O normal é não ter essa base. Mas assim, não é porque você teve pais ruins ou uma mãe ruim, não. É porque eles passaram aquilo que eles tiveram, Sim. né? E assim, por exemplo, eu tenho um pai que quando eu era jovem, né, pequenininho, ele era muito autoritário. E tudo ele queria resolver é, falando alto e impondo aquilo, né? Mas assim, o que que acontece? Essa foi a criação dele. Ele estava passando aquilo que ele achou que era o certo, porque foi a forma com que ele aprendeu. Então, assim, os nossos avós, os nossos pais, eles têm essa coisa de ser mais rígida, né? Porque é uma época antiga, é uma forma que era passada, né? Mas a gente, né, a geração millennium, né, que coloca, né, tem essa responsabilidade de entender um feeling, né, que o que passou, passou.
Só que daqui para frente, com seus filhos, com os seus sobrinhos, né? Você pode passar e ensinar isso de uma forma diferente. E assim, eu acho que o horário já está vencendo, mas só para a gente finalizar, Ju, explica pra gente esse teu ritual do merecimento. Ele tá no catálogo ou você faz de vez em quando? Conta aí um pouquinho. Então, ele foi um ritual pontual, mas todos os meus rituais individuais, eles são trabalhados nesse formato. Então, assim, eu tenho ritual individual, tá? E eu tenho ritual individual estendido. O ritual individual estendido é o que tem esse trabalho pré-ritual e pós-ritual também. Então, assim, é essa consciência, né, do que precisa ser trabalhado antes. O ritual, ele fecha e tem o pós, que eu falo que é o que eu espero que você faça para que aquela intenção não seja sabotada. Porque eu sempre falo assim, a gente entrega a sua intenção, a gente abre um portal, a gente solta a sua intenção para Deus, para o universo, enfim. Soltamos, pá, balãozinho. Aí a pessoa começa a vibrar na ansiedade. Aí a pessoa começa é, esperar contar no reloginho o tempo. E não sei o quê. Isso tudo atrapalha. Ou entregou o ritual hoje. Amanhã tá reclamando da vida. Amanhã tá num estado de mal-estar total e absoluto. Amanhã, no dia seguinte, já tá fazendo tudo o contrário do que a gente trabalhou pelos 15 dias antes do ritual. Então, assim, eu trago o pré, que é esse trabalho de conscientização de crença, de merecimento, né? Que é dentro das minhas terapias, eu trago terapias, eu trago meditação, eu trago várias coisas para fazer esse trabalho. Aí o ritual e aí as recomendações pós-ritual. E aí, gente, eu sou uma bruxa pentelha, porque eu fico acompanhando depois. E aí, você tá bem? Não sei o quê, lá, lá, lá. Então, assim, eu gosto de saber depois, sabe? Se tá tudo bem, como que a pessoa tá e tudo mais. Então, isso daí eu trago sempre, independente de ser o ritual de crenças e merecimento, que foi aquele, eu trago sempre nos coletivos e nos individuais estendidos. Porque é aquele trabalho que vai para além da sua intenção, vira uma lição para a vida mesmo, né? Você vira uma Sim, chave. A gente não quer que vocês manifestem só a intenção do ritual. A gente quer que vocês se transformem, né? A partir da magia, a partir do ritual. E assim, a transformação ela só chegou na minha vida quando eu comecei a me conscientizar que isso precisava caminhar junto. Porque antes eu estava trabalhando terapeuticamente uma coisa aqui, não ligava a magia, eu não usava a minha magia para mim. Aconteceu fases que eu não estava usando a minha magia para mim mesma, né? Bruxas que não nossa, fazem magia para isso é muito comum, e infelizmente, né? É muito comum aquele negócio do casa de ferreiro, espeto de pau. Né? Eu conheço muitas bruxas. Ai, porque lá no meu trabalho tá tendo fofoca que não sei o que. Cara, por que que você não faz alguma coisa assim de uma vela para trazer uma harmonia ali para o seu ambiente de trabalho? Caramba, eu não pensei nisso. Aí eu vou e falo, se fosse eu, você ia falar que ia fazer pra mim, por que que você não faz pra você? É, gente, usar a magia no dia a dia, gente. A magia não é só quando a lua tá cheia, sabe? E a magia também não é só aquilo que precisa ser muito paramentado. Às vezes você, por exemplo, às vezes você entra num ambiente que não tá legal, tá carregado, cara, fecha o olho, imagina um campo preto se formando ao seu redor, cria um campo de proteção. Magia é a intenção tá aqui, Sim, sabe? A gente complica muito. E aí você acaba usando a magia só na lua cheia, só no tal data específica que não sei o que, não sei o que lá. E a magia que transforma é essa que a gente vai fazendo todo dia, ó, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, combinando com meditação, combinando com contato com a natureza. Essa magia gera transformação, senão são ganhos pontuais, né? E assim, sim. É, e é interessante, gente, eu tô com a mão toda amarela, olha só, porque eu tava mexendo com a impressora. Enfim, tá fazendo encomenda. Mas não precisa de tanto, você vai preparar um café, você vai misturando ali o café e já intencionando as coisas boas que você quer atrair, que você quer que aconteça na sua vida. É nas pequenas coisas. Não precisa montar 300 velas para você pedir que o dia seja maravilhoso, né? A intenção da bruxa, ela é mais poderosa do que a vela, né? sim, abrir A vela a janela, ajuda, óbvio, mas a nossa intenção é muito poderosa. abre a janela da casa, intencionando que aquele ar limpe o ambiente, sabe? Porque assim, quando a gente começa a trazer isso, né?
aquela coisa do bem-estar começa a fluir, né? O ambiente arrumado, a magia, o incenso, tudo isso sendo usado a seu favor, é impossível entrar em estado de mal-estar. E quando você entrar, fica. Porque às vezes a gente tem que também ficar lá sentindo um pouco. Porque a gente não precisa, não é para silenciar as emoções ruins, não é isso. Mas eu sempre falo assim, gente, ninguém vai deixar de sentir aqui. Os problemas vão acontecer. Só não é para ficar chafurdando 20 dias no problema. Aconteceu, acolheu, beleza, sentiu um dia, chorou em posição fetal, no dia seguinte, sacode a cama, abre a janela, manda tudo embora e renova, renovação. Todos os dias, morte e Sim. renascimento. É uma oportunidade de fazer diferente. A Elaine colocou, né? Magia é constância e essa constância pode existir na rotina. Até porque é na rotina que nossa essência se forma, né? De E na momentos rotina de normais. vibração. E a gente tem que transformar esses momentos normais em coisas boas, né? Sim. Então vamos encerrar, que já deu uma hora, senão não assiste depois. Tá travando. Obrigada, Ju. Tá travando. Aqui tá travando o seu. Ai, pra mim tá travando o seu. Bom, Isso obrigada eu pela é coisa do oportunidade. Instagram, porque já deu uma hora de live, aí fica travando. Obrigada eu pela oportunidade. Amei esse papo, gente. Amei. Ai, também adorei. Muito obrigada. As portas estão abertas aqui para a gente fazer mais lives, tá? Eu adorei conversar com você, uma pessoa sensata, uma pessoa racional, que trabalha a parte da magia, mas também uma pessoa pé no chão, né? Preocupada ali com o desenvolvimento das outras pessoas, porque é difícil, né? Normalmente a gente só vê pessoas que querem fazer ritual para ganhar dinheiro e o outro que se lasque, né? Mas é muito bom ter pessoas perto da gente que a gente possa indicar, né? Por exemplo, rituais de merecimento. Eu não tenho isso no meu catálogo porque eu trabalho com outras coisas, né? E aí eu já tenho uma pessoa para indicar, né? Que é a Ju. Então, assim, cada um é bom dentro de uma área, né? E faz bem a gente reconhecer isso do outro. Faz parte também do automerecimento, né? Sim. Porque existe muita gente egoísta dentro da área de magia, né? De bruxaria, que só quer para si, né? E quando a gente vê uma pessoa que está se importando com o outro também, a gente tem que colocar isso em pauta. Não, não tem nada mais. Eu sempre falo, gente, não tem prosperidade maior do que a gente transbordar pro outro, né? A gente criar uma. Se eu prospero, quem tá perto prospera, né? Prosperidade é energia, dinheiro é energia, amor é energia, tudo isso precisa ser movimentado. Quanto mais a gente expande, mais volta pra gente. Então, assim, é criar esse ciclo de prosperidade, de amor, de energias boas emanando de uma para outra. Não tem nada mais próspero que isso. Não tem. Sim. Então, vamos encerrar que o Instagram está expulsando a gente. Está travando muito. Obrigada. Beijo. Obrigada, gente, por vocês que assistiram. Um beijo enorme. Tchau, tchau.